queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui, segundo dia do nosso estudo bíblico, e é uma honra mais uma vez estarmos juntos aqui aprendendo de Deus, sobre o Senhor e da Palavra de Deus. Desde já eu já quero te convidar a estarmos lendo o texto que está proposto aí ao longo dessa semana, que está em 1 Coríntios 13, versículo 11. É Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Exatamente o que Paulo fala aqui conosco é que ele, a partir do momento em que ele foi crescendo, ele foi adquirindo uma maturidade. Maturidade é algo que a gente vai ganhando e encontrando ao longo da nossa vivência, da nossa caminhada. E assim também é com a vida cristã, com a vida espiritual. Nós precisamos perceber que ao longo da nossa vida, e uma vida espiritual, não uma vida carnal, nós vamos estar aguçando a nossa espiritualidade, fazendo com que nós venhamos a ter maturidade espiritual. Algumas pessoas que caminharam com Jesus, como seus discípulos, por exemplo, em algum momento dessa caminhada se deixaram levar pela falta de maturidade. Por exemplo, lembra do texto que diz que Jesus acalmou a tempestade e que Jesus acalmou o mar? A palavra vai dizer que aqueles homens ficaram atônitos, aqueles homens ficaram, admirados, porque Jesus mais uma vez produziu um milagre, maravilhas, prodígios, e eles perguntaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Sabe, irmãos, caminhar com Jesus e ainda ter esse tipo de dúvida mostra que eu ainda estou na minha caminhada de percepção da espiritualidade e ainda aguçando a minha espiritualidade, a ponto de ficar preocupado com tantas coisas que acontecem no mundo, achando que a palavra errou quando disse que o mundo iria piorar cada dia mais, quando o amor de muitos se esfriaria, a ponto de ficarmos admirados quando vemos milagres acontecendo, pessoas que foram desenganados pela medicina e que por um milagre sobreviveram. E aí nós ficamos espantados e falando: olha, mas como Deus é maravilhoso, mas como Deus é perfeito, como Deus continua fazendo milagres. Mas a palavra de Deus nunca disse que Ele não era esse Deus perfeito, maravilhoso e que tinha parado de fazer os milagres. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Para que eu veja isso, eu preciso ter maturidade. Eu preciso que a minha maturidade espiritual a cada dia seja trabalhada. É lógico que isso é uma caminhada. É lógico que a maturidade ela vai vir ao longo da vida, ao longo da caminhada, mas tendo experiências com Deus, buscando ter experiências com Deus, com certeza aguçará a nossa espiritualidade e fará com que tenhamos maturidade espiritual. Não estou dizendo que nós precisamos espiritualizar tudo o que acontece, mas precisamos olhar sim de uma forma diferente, de um outro prisma, de uma outra perspectiva, para perceber que o mal, através de Satanás e seus demônios, está aí. E ele tem buscado destruir famílias, tem buscado destruir pessoas, tem buscado destruir histórias, tem buscado destruir caminhadas, exatamente porque essas pessoas não estão tendo maturidade espiritual para enxergar que o mal está envolvido em muitas e muitas coisas, na vida das pessoas. E o bem também está envolvido, porque quando você ora, lembra que nós falamos no dia anterior, falamos ontem, que quando você pede, você recebe. Quando você bate a porta, ela se abre para você. Então, quando você percebe que você precisa de Deus, isso já é um bom início para que você chegue à maturidade espiritual. Eu gostaria de compartilhar mais um texto com vocês aqui neste dia. O texto que está em João, a partir do versículo 38 do capítulo 11. Nós estamos falando aqui de um texto clássico, de maturidade espiritual, quando Jesus ressuscita Lázaro.
Olha que interessante o que o texto vai dizer a partir do versículo 38 do capítulo 11 de João. Ele diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Olha isso. Jesus foi ao sepulcro de Lázaro mais uma vez e ele estava triste, ele estava comovido, né? Alguém que iria ali produzir um milagre, né? Mas que estava se compadecendo, né, daquela situação, da vida das irmãs de Lázaro, que eram amigas de Jesus, assim como Lázaro, seu grande amigo, né, e companheiro. Jesus estava triste, estava comovido. E o texto vai continuar dizendo assim: era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39 diz assim: Jesus diz: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce viria a glória de Deus? Olha como Jesus está ali mostrando para aquela mulher, para aquela irmã triste, que estava chorando, dizendo: Senhor, mas já cheira mal porque já faz 4 dias que ele morreu, já faz 4 dias que ele foi sepultado. E aí Jesus está falando para ele: olha, aguça a sua espiritualidade, eu quero que você enxergue, né, as coisas de Deus. E o que ele está dizendo assim: olha, eu falei para você que se você cresce, você viria a glória de Deus. Então, o que Jesus está chamando aquela irmã, chamando Marta e todos aqueles que estavam em volta, é a ter maturidade espiritual. O texto vai continuar dizendo: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas digo isso por causa do povo que está aqui, das pessoas que estão aqui, para que eles vejam que o Senhor me enviou. Jesus não precisava ali naquele momento se mostrar para ninguém. Jesus não precisava ali naquele momento falar para aquelas pessoas: olha, acreditem em mim, creiam em mim. Jesus não precisava implorar para aquelas pessoas que tivessem fé nas coisas do céu. Mas Jesus, extremamente ligado e conectado com o Pai, ele mostra exatamente isso. Olha, Senhor, Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que todos esses que estão aqui me ouvindo saibam que nós somos um, que eu e o Senhor, o meu Pai, somos um. E ele, ao fazer essa oração, ao conversar com Deus, ele fala para Lázaro, ele diz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos com faixas de linho e o rosto envolvido com um pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que lindo! Jesus, ele vai falar com aquele povo que ele e o Pai são um só, mostrando para aquele povo que eles precisam enxergar isso, que eles precisam ter maturidade espiritual, para não fazer como aqueles discípulos que, mesmo caminhando com Jesus, ainda tinham dúvida. Eles perguntavam: quem é esse homem que até o mar e os ventos o obedecem? Em outros momentos, onde Jesus estava ali para produzir um milagre, vamos lembrar aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqueles homens que estavam com Jesus, sabendo quem era Jesus e sabendo que Jesus poderia produzir um milagre, mesmo assim, na falta de maturidade espiritual, eles falam: Senhor, o que fazer? Vamos despedir esse povo para que eles possam ir para suas casas e lá eles comerem, porque nós só temos 200 denários. E o que seria 200 denários para alimentar toda essa população, todo esse povo? E aí Jesus olha para aqueles homens, olha para os seus discípulos e pergunta: vem cá, mas o que nós temos aí? E aí ele fala: tem um rapaz aí que trouxe 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Mesmo Jesus perguntando, mesmo eles olhando para Jesus, eles ainda duvidaram. Falta de maturidade espiritual. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus produz mais um milagre. E naquele momento 5.000 homens são alimentados, sem contar crianças, idosos e mulheres.
E a falta de maturidade espiritual faz com que aquelas pessoas no outro dia, no dia seguinte, vão atrás de Jesus exatamente por causa desse pão que perece. Sabe, irmãos, em vários momentos das nossas vidas nós temos sido como Marta, nós temos sido como aqueles discípulos e nós temos sido como aquelas pessoas que foram atrás de Jesus por causa do pão que perece e não por causa do pão da vida. Exatamente porque tem faltado em nós maturidade espiritual para vivermos verdadeiramente como homens e mulheres espirituais. A Bíblia vai dizer que o homem carnal, ele discerne apenas das coisas da carne, e o homem espiritual vai discernir das coisas do Espírito. Então que possamos ser pessoas cada vez mais espirituais, até porque assim somos. Um dia eu ouvi uma frase que diz que nós não somos seres carnais tendo experiências espirituais, mas somos seres espirituais tendo experiências carnais, exatamente porque nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Aqui vivemos, mas somos cidadãos do céu, esperando Jesus voltar para nos levar para o céu. Então, que possamos enxergar de forma espiritual, até porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, porque a batalha, ela é espiritual. E nós precisamos viver uma vida espiritual para enxergar tudo isso. E que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, quando nós continuaremos falando, desse tema tão importante na vida do cristão, que é como ter maturidade espiritual. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.